Nós somos uma igreja fundamentada na Torá, nos profetas e na Brit Hadashah. Então, a própria ideia, a palavra Torá significa instrução. Então, nós vamos instruir nos ensinamentos dos profetas, na Torá e na Brit Hadashah, para que você esteja versado, equipado, preparado e preparada para a jornada espiritual que Deus propôs para você. E o interessante é que esse tema que está sendo ministrado, ele está meio conectado também com o tema que o Bará está compartilhando, que é sobre jejum e oração com a igreja. Então preste bastante atenção, porque hoje nós vamos trabalhar a batalha pelo controle da mente para o homem, ok? Então os homens vão prestar bastante atenção, as mulheres vão ficar atentas para poderem ajudar os homens nessa batalha da mente. A tua mente é o maior campo de conflito espiritual. Existe uma batalha diária do adversário pelo controle da tua mente. Você tem o Espírito Santo e a palavra que vai te ajudando a caminhar. Mas existe um grande nível de batalha na mente de cada um de nós. E nós vamos compartilhar nesta noite, e talvez essa mensagem seja para um, para dois, mas como nós estamos gravando, vai ser para milhares também dessa nação que vão ser abençoadas, que vão ser ministradas através dessa palavra que Deus está nos dando. Então, fique atento para captar toda a revelação de Deus. Tem muita coisa que vem por revelação, tem muita coisa que vai vir por informação. Então, que os teus ouvidos estejam atentos. Não deixe que o adversário já esteja batalhando contra a tua mente, para que essa semente não venha frutificar no teu coração, tá? Então, nós vamos ler, como temos lido sempre, Gênesis capítulo 3, versículo 6, e vamos seguir adiante. Vamos ler apenas o versículo 6, onde diz assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. E tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Eu vou ler novamente. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Hoje a palavra-chave que nós vamos falar, dentro desse assunto aqui, da batalha pelo controle da mente, nós vamos lançar a mão apenas de uma palavra. A palavra chamada sedução. Porque dentro desse capítulo de Gênesis 3, onde o homem e a mulher quebram o pacto, a aliança com Deus através da desobediência, nós, quando lemos e estudamos nas outras ministrações, foram 6 ministrações sobre o assunto, nós falamos da serpente como tentadora e sedutora. E agora nós vamos trabalhar apenas o tema sedução. E Deus vai falar muito ao seu coração, tá? Vai te instruir sobre muita coisa aí para o resto da tua vida. Então vamos seguir em diante, entendendo que a principal estratégia da serpente, qual é a principal estratégia da serpente para conquistar a mente humana do homem e da mulher. Essa arma chama-se sedução. Eu andei pesquisando no grego, no hebraico, fazendo algumas pesquisas para apurar melhor a ideia de sedução, da palavra sedução, e ela vem de persuadir, fascinar, incitar. Eu gostei muito de uma tradução do hebraico lá, que veio com a ideia também de fermentar. A riqueza do texto, fermentar. Imagina o que é sedução, imagina o que é um caldeirão fermentando, com tudo ali sendo misturado. Desviar e ludibriar. Então, como nós vamos falar sobre sedução, é importante que você entenda, né, a raiz dessa palavra, o sentido e como ela pode ser contextualizada no nosso tempo, porque ali foi um tempo, foi o início da criação. E essa palavra, quando você estuda e você começa a estudar essas estratégias da serpente para a conquista da mente humana, você vai perceber que o principal artifício é a sedução. Ela usa a sedução para persuadir você, para te fascinar, incitar, fermentar a tua mente, desviar a tua atenção do propósito de Deus e te ludibriar, que é enganar.
Preste atenção. Havia tudo no jardim, mas através da estratégia da sedução da serpente, gerou a sensação que faltava algo. Havia de tudo, eles poderiam comer de tudo, tinham todo o conforto e ainda tinham a presença de Deus. Mas com a ação da serpente, gerou a sensação de que faltava algo. Isso é interessante, é aplicável para nós. Porque o diabo ele pode te pegar quando você está totalmente bem, né, usufruindo de todas as bênçãos de Deus, de toda a provisão, de toda a riqueza de Deus, no paraíso de tranquilidade como o jardim, e tendo a presença de Deus te visitando de dia e de noite, mas como ele pode te visitar também no deserto. Quando você está na prova, na luta, e a tua mente está vivendo um grande conflito, e o inimigo está ali, como ocorreu o caso de Mateus capítulo 4 em diante, quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, onde Satanás queria seduzi-lo a desobedecer a Deus. Então, os dois campos são campos de batalha. A tua mente ela vai sofrer uma grande batalha se você estiver bem com Deus, caminhando bem com Deus, cercado da presença de Deus, vivendo uma vida de paraíso com Deus, de presença, de unção e de santidade com Deus. E também se você estiver no deserto, quando você está sentindo em situação de solidão, de desamparo, de tristeza, aquela situação que parece que Deus não fala mais com você, que você ora, Deus não responde, que você jejuma, parece que não surtiu nenhum efeito, que nada aconteceu, também o tentador vai vir. Só que tem uma diferença. No deserto, normalmente, nós pensamos que não há nada, mas ao mesmo tempo, é possível acreditar que tudo é fácil no deserto de conseguir. E Barache, eu acompanhando alguns ministérios, alguns homens que caminharam com Deus, jejumando e orando, vivendo tempo de deserto, de luta, e de repente começou a sair água da rocha, começaram a prosperar, seus ministérios começaram a crescer de uma hora para outra em meio ao deserto. E parece que no deserto tudo é fácil, né? O povo de Israel recebia as codornizes, recebiam as provisões. Moisés era o profeta, falava diretamente com Deus, Deus trazia a mensagem, trazia a revelação, eles estavam no deserto. E muitos desses ministérios, muitos homens se corromperam dentro do deserto, porque parece que as coisas começam a ficar fáceis. No deserto você tem essa noção mais profunda da presença de Deus também. E se você perceber, o deserto foi o lugar onde Deus mais operou na história de Israel, onde Deus mais demonstrou o teu poder e a tua glória, mas foi o lugar também onde Israel transgrediu, pecou e errou contra o Senhor e desobedeceu ao Senhor. Então, não há lugar bom quando se trata desse tema, a batalha pelo controle da mente. Você pode estar totalmente bem com Deus, a tua vida, a tua família, os teus filhos, no ministério, na igreja, mas o adversário vai batalhar também contra a tua mente. Vai batalhar para controlar e exercer domínio sobre a tua mente. Se você estiver no deserto, também na prova, também o inimigo vai batalhar contra você, para desobedecer e pecar contra Deus. Sedução é a arma de guerra mais usada para a serpente para atrair a sua vítima para o mundo do engano. A mente é o campo de batalha, e sem as estratégias de Deus, nos tornaremos alvos da serpente. Se você não conhecer as estratégias de Deus para a tua vida, para vencer a serpente, tanto no jardim como no deserto, você se tornará uma presa fácil para o adversário. Porque ele vai vir bombardear a tua mente constantemente, ele vai fermentar a tua mente, ele vai usar estratégia de sedução, de persuasão, ele vai tentar te fascinar, ele vai tentar te desviar, ele vai tentar te ludibriar, te enganar constantemente. Seja no jardim, no conforto, seja no deserto. E a mente é o maior campo de batalha. Se você tiver essa noção, esse entendimento nessa noite, você vai dar um grande upgrade na tua vida espiritual. Essa ideia de que nós falamos o coração, mas a ideia no grego sempre mente, coração é mente. É a tua mente. É a tua mente que o adversário ele quer controlar. É a tua mente que ele quer seduzir. É a tua mente que ele quer usar para que você se desvie dos propósitos de Deus e dos planos de Deus para a sua vida. A sedução, podemos definir que é o lançamento de dados inflamados. Seu objetivo é fazer a presa andar sem direção. O objetivo da serpente,
quando ela atacou Adão e Eva, era fazer com que eles perdessem a luz de Deus, a condução de Deus, a visão de Deus, a direção de Deus para a sua vida. Então ela vai seduzindo, ela vai lançando dados inflamados, ela vai entrando na tua vida pelas portas que ela encontra, ou tenta entrar até por aquelas que você não está dando, ela vai tentando, batendo na tua mente, para que desvie você de todo o propósito, de toda a direção que Deus tem para a sua vida. A sedução, ela vai fechar os nossos olhos para a verdade de Deus, quando nós nos deixamos levar por ela. E vai abrir para o mundo fascinantes alucinações da serpente. Ela fez uma proposta para Adão e Eva. Olha, não é bem assim, se vocês comerem, é certo que não morrereis. Né? Mas os vossos olhos serão abertos e sereis como Deus. Que proposta maravilhosa, né? Você, de repente, pensar que é um ser impotente, criado, e tem um Criador, que você pensa que não supriu você de tudo, está deixando faltar algo, chega a serpente e faz uma proposta que você será igual a Deus. Um mundo fascinante de Deus. Aí, lógico, o casal sabe que Deus tem todo o poder, o Criador de todas as coisas, sabe dos feitos de Deus, das obras de Deus, da grandeza de Deus. De repente, ela fascina o casal com a possibilidade de se tornar igual a Deus. Realmente, eles vão ser grandemente tentados a pecar contra Deus. A sedução nos fará olhar para a criação. Normalmente nos fará olhar para a criação, pois acreditamos na realização do conhecimento de forma mágica e fácil. Dentro dessa proposta da serpente, eu falei com vocês na ministração passada que isso tem muito a ver com conhecimento oculto, o conhecimento fora da vontade de Deus, que foi uma das propostas que a serpente fez, uma forma de conhecimento fácil. Ela ofereceu o conhecimento, uma proposta de conhecer mais, de se tornarem mais dotados do saber, de uma forma fácil, de uma forma mágica, simplesmente comendo algo que foi oferecido. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A sedução nos levará a 4 sequências de perturbação da alma. Presta atenção nisso aqui, que nós vamos ir para frente, e isso aqui tem a ver com o que nós vamos falar lá na frente. Acontece com a tua mente quando a serpente ela começa a agir, ela começa a trabalhar, ela começa a te seduzir, ela começa a tentar te enganar, ela começa a tentar possuir a tua mente. Haverá 4 níveis de sequência que vão ocorrer. Primeiro, imaginações perturbadoras quando ela começar a fermentar a tua mente, começar a falar no teu ouvido, começar a te seduzir, começar a te fascinar, começar a te desviar. O que vai acontecer? Vai abrir portas para a entrada de sentimentos e desejos pecaminosos. Quando ela diz para Eva que comendo aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, aquele fruto, que não morreria, a mente dela começou a ferver. E o texto que nós lemos, você viu o que aconteceu. Ela começou a olhar para aquela árvore de uma forma diferente, como ela não tinha olhado antes. Ou você pensa que aquilo ali aconteceu no primeiro dia da criação. Deus criou e de repente a serpente veio e tentou. E ela começou a pensar aquelas coisas que ela começou a pensar em relação à árvore, que era boa para se comer, agradável aos olhos e que trazia entendimento. Não! Eles estavam familiarizados com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estavam acostumados. Com certeza pela manhã passavam perto, pela tarde passavam perto, olhavam, viam a árvore. Aquilo não aconteceu de uma hora para outra, mas a serpente lançou um dado inflamado e fez com que ela olhasse de uma forma diferente para aquela árvore. Então abriu portas para sentimentos e desejos pecaminosos, gerou o desejo de pegar e comer, de transgredir o mandamento, de transgredir a ordenança de Deus. A segunda perturbação, maquinações perturbadoras. Esse é um processo que ocorre conosco também quando nós somos tentados. Se você não tomar cuidado, você vai do primeiro para o segundo, para o terceiro, e você vai para o quarto, aí a coisa fica feia. Segundo, maquinações perturbadoras. O que a tua mente vai fazer quando ela lança aquele primeiro dado ali? E começa a desencadear o quê? A mente começa a processar de maneira racional e inteligente uma forma de realizar o desejo. Você percebe no texto que nós lemos que Eva começou a pensar.
pensar ao ponto de querer oferecer para o seu marido, e chegou a oferecer. Ela começou a pensar racionalmente. O texto diz que ela viu que a árvore era boa para se comer, isso é racional já. Ela viu que era agradável aos olhos. Ela fez uma tese de doutorado sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agradável aos olhos e boa para se comer. A mente dela começou a processar. Porque ela começou a maquinar uma forma de realizar o seu desejo comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é um processo natural que todos aqueles que são seduzidos, se eles não tomarem cuidado com as estratégias da serpente e não conhecer a estratégia de Deus, eles vão ser levados facilmente para essas situações. O fato perturbador que ocorreu, o ato prático da realização do desejo da alma pelo conhecimento do sentido do corpo. Após ocorrer isso, ela foi lá com o tato e pegou. Depois ela foi e comeu. Se ela sentiu que era boa, gostosa, não sei, mas ela deu o marido. Ela comeu. E todos os seus sentidos provaram, porque diz que os olhos foram abertos de ambos. E perceberam que estavam nus. E ouviram a voz de Deus quando Deus os chamou no jardim. Então o que vai ocorrer? Vai ocorrer um fato. Primeiro, as imaginações perturbadoras. Depois, que ela começa a te seduzir, te conduzir a um processo para tentar te desviar de Deus, você vai começar a maquinar. Você sabe do que eu estou falando. Não precisa falar no português, claro, porque eu estou falando com pessoas inteligentes e essas pessoas sabem do que eu estou tratando e de qual assunto eu estou falando. Pertinente a todas as áreas da tua vida. Em muitas áreas e algumas áreas mais fatais, que fica mais fácil a tua faculdade racional se relacionar com o assunto que estamos falando. O fato perturbador é o ato prático da realização do desejo da alma, do conhecimento. Comer. Quarto, frustração perturbadora. Quando o coração se enche de remorso e a consciência dá sinal do ato de desobediência. Quando eles comeram, eles tiveram ciência de que estavam nus, de que haviam desobedecido. Só que com certeza se frustraram com aquela situação. Normalmente, quando ocorre uma situação, a pessoa passa por esses 3 processos, chega no quarto, ela se frustra, ela começa a fazer uma leitura de toda a situação. Por que eu ouvi a serpente? Por que eu me deixei ser seduzido? Por que eu comecei a pensar e maquinar e processar como pecar, como errar? Terceiro, você fica pensando como aquilo te atormentou, como aquilo te perturbou, como aquilo está te perturbando e está te deixando para baixo. E depois vem a frustração. E aí a consciência mostra, quebrou a lei, desobedeceu, errou, pecou. Ok? A arte de seduzir os homens pelos olhos se intensifica cada vez mais, de forma fascinante. As aberrações se tornam a causa da idolatria insana à criatura. Veja aqui um texto que nós colocamos aqui para ser observado. Números 31, 15, 16. Quem estuda as Escrituras sabe que o povo de Israel saiu do Egito e estava avançando, conquistando território. E não havia nenhuma estratégia do adversário para fazer com que Israel fosse vencido e derrotado. E o texto diz que um profeta chamado Balaão foi convocado por Balaque para orientar e dar dicas de como vencer Israel. E a proposta era que lançassem encantamentos. Era que feitiços fossem lançados para que ele pudesse avançar contra Israel e vencer Israel na batalha. Só que diante disso ele percebeu que nem o encantamento, nada poderia parar o povo de Israel. E Balaão, sendo um falso profeta, mas também com conhecimento daquilo que desagradava a Yahvé, o que faria com que o povo de Deus, pecasse e desagradasse a Deus? Ele lançou estratégias. Como são estratégias da serpente para controlar e o plano de batalha da mente, principalmente para o homem, nós vamos abordar alguns assuntos aqui e o tema vai longe. Vamos sair daqui com upgrade, tá?
E o que o texto diz? E Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Qual foi a instrução de Balaão? Olha o seguinte: a maneira de você fazer Israel desobedecer a Deus e transgredir, fragilizar Israel, é você pegar os varões, os homens, e trazer para o culto sacrifício pagão, e fazer com que Israel coma das abominações, das iguarias oferecidas, e fazer com que Israel se prostitua, cometa pecado sexual diante do Senhor. Isso vai fazer com que Israel fique frágil. Isso vai fazer com que Israel desobedeça a Deus. Isso vai fazer até com que a mão de Yahvé se volte contra Israel. Presta atenção, a primeira estratégia, o primeiro plano de batalha do adversário, apresentado aqui nesse texto contra a vida do homem. É simples. Para o homem, uma das estratégias de Satanás que não mudou, chama-se usar a mulher. Como eu vou falar de mulher e de homem, não tem problema. O tema está aberto. Depois eu vou falar quais as estratégias de Satanás contra a mulher. Essa é uma estratégia fatal. Tem acabado com o ministério, tem acabado com empresas, tem acabado com famílias, tem destruído casamentos, simplesmente com o uso e o artifício da mulher. Usar a mulher para que seduza o homem, para que o homem venha pecar, venha transgredir a Deus através do ato sexual. A área sexual é uma das áreas que mais tem afetado a igreja brasileira. E eu vou falar de uns assuntos aqui muito interessantes. Se você perguntasse para mim hoje, pastor, qual o nível de autoridade você gostaria em determinada área que essa igreja mais recebesse do Senhor? Primeira coisa, eu ia pedir essa área. A área que eu pediria, Deus, nos leve a ter um nível de autoridade sobre essa área. Sobre a área da sexualidade e do sexo, para que nós possamos avançar. Porque você percebe que por alguns textos nós vamos estudar, as artimanhas como Satanás, ele vem usando desse artifício, tem acabado com ministérios, vidas, famílias. E tem assuntos aqui muito pós-modernos, até de um ponto de vista científico, de como essas perturbações do adversário, ela pode realmente parar os homens de Deus. Primeira coisa que você precisa entender: levou Israel para a idolatria, para comer e para se prostituir com as mulheres. A idolatria da imagem, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Adorar a imagem e semelhança. O homem transgrediu o mandamento, pecar contra Deus, desobedecer a Deus através da idolatria, da representação. A mulher é uma representação da imagem e semelhança de Deus. E foi dado por Deus algumas diretrizes, algumas leis, que dentro de determinados casos é uma transgressão, é uma desobediência e faz com que o povo de Deus peque e erre e ande errante segundo a vontade da serpente. Então, a representação. Imagem é simplesmente representação. Eu sou uma representação de Deus. A mulher é uma representação de Deus. E a estratégia de Balaque deu certo. Balaão instruiu, Israel pecou e desobedeceu a Deus. Então, é uma forma de culto à idolatria com a compensação sexual. A exaltação da beleza humana, culto ao corpo. Hoje o que mais se cultua é o culto ao corpo, a beleza, a adoração da imagem. Colocar os nossos olhos na imagem. A serpente usa a mesma estratégia. O homem colocar o corpo sobre as imagens. Depois lá na frente você vai entender porque eu estou abordando esses assuntos aqui. É o culto do corpo, o culto à beleza, o culto ao erotismo, o culto à sensualidade. É o que o mundo cultua, o mundo pagão. Só que a serpente ela tem as suas estratégias e ela tem os teus infiltrados no meio da igreja. A Bíblia diz que quando Israel saiu da terra do Egito,
Eram mais de 600 mil homens de guerra. Só que uma mistura de povos, um populacho que saiu. E quando você olha algumas interpretações talmúdicas, diz que aquele populacho foi o que criou um grande problema para Israel. Inclusive os que queriam voltar, na verdade não eram israelitas, não eram judeus. Provavelmente eram até egípcios que ficaram fascinados com o Deus de Israel, não tinham entendimento, conhecimento do Deus de Israel, falou, esse Deus está vindo com essas pragas, matando, destruindo a minha terra, eu vou caminhar com esse povo, vou seguir em diante, vou sair daqui, já que o Egito está sendo destruído, e vou caminhar com esse povo. Então o adversário ele tem as suas estratégias, ele tem a forma de trabalhar, ele tem a forma de agir, ele é sensato. Então a centralização do homem, da imagem do homem como forma de espiritualidade também, que é o chamado culto humanístico, onde o homem está no centro. O homem está no centro da obra de Deus e da igreja de Deus. E aí muitos homens, simplesmente por serem homens de Deus, começam a ser idolatrados. As pessoas começam a idolatrar esses homens como se eles fossem Deus. Começam a cultuar a imagem. Adorar a imagem não é só a imagem de escultura feita de barro, de pedra, de gesso, não. Você é a imagem, eu sou a imagem. Imagem Dei. Imagem e semelhança de Deus. A imagem das mulheres continua sendo exploradas como forma de promover a sedução. Não existe algo que é mais explorado nessa nação, nesse planeta, para seduzir os homens como a imagem das mulheres. Essa é a estratégia de Balaão, essa é a estratégia de Satanás, essa é a estratégia da serpente, para seduzir o servo de Deus, para seduzir os homens. Então continua sendo exploradas através da forma mais vulgar que nós conhecemos hoje, que é a pornografia. A pornografia extrapolou de uma forma assustadora o uso da imagem da mulher. Lógico que o homem está sendo também explorado, mas hoje nós vamos falar da estratégia de sedução a respeito do homem, a batalha pelo controle da mente do homem. E esse assunto aqui ele é muito odierno. E eu creio que a minha geração ela tem um compromisso de trabalhar essa temática dentro da igreja, de falar sobre esses assuntos, de abordar dentro de um ponto de vista bíblico e teológico. Porque eu, para trabalhar com tecnologia, estava até conversando com o Lucas, eu sei quando começou todo o processo de difusão, explosão da pornografia, como ninguém. O nosso trabalho, né, Lucas, é ter a tecnologia que possibilita a distribuição de áudio e vídeo. Esse é o meu trabalho. Então, eu sei quando começou, principalmente no Brasil, eu sempre tenho frisado que nós não sabemos usar as coisas, não sabemos usar a internet, não sabemos usar o Facebook, o Twitter, o WhatsApp. Então, veja bem, quando começou a difundir grandemente a banda larga no Brasil? A partir de 2004, 2005. Então, se você olhar antes de 2005, um vídeo adulto você não conseguiria ver na internet. Você está entendendo o que a minha geração está tentando comunicar? Então, antes de 2005 ali, dificilmente você conseguiria ver um vídeo. E um vídeo, creio, com 24 kbps é impossível de se ver. Não tem qualidade, não dá para ver. Tanto que você percebe que o YouTube, em 2006, ali, travava demais, mesmo você tendo 1 mega de internet. Travava muito, porque não havia possibilidade de ver. Então, veja bem, segundo os dados americanos, lógico que isso se reporta também ao Brasil, em torno de 80% dos cristãos tiveram um tipo de acesso a esse tipo de conteúdo. E muitas dessas pessoas eram pastores. O interessante é que isso é muito preocupante, sabe por quê? Porque lá está o advogado acessando, o pastor, o padre, o juiz, o advogado, o médico, às vezes o membro da igreja, o irmão da igreja, estão ali acessando e consumindo, mas a estratégia que é colocada ali é de quem é da serpente, o culto à imagem. É buscar a idolatria à imagem, amar a imagem. Ok? Então, houve uma explosão, digamos, de 2009 para cá, 2008, 2009. Não vou mencionar tecnologias aqui, mas a gente sabe quais as tecnologias possibilitaram uma explosão, que crescesse. Eu me lembro que em 2006, quando eu cheguei em Curitiba,
trabalhando ali no Skype, MSN, me adiciona um cidadão lá do Canadá, um brasileiro. Ele coordenava uma rede de sites adultos lá no Canadá, e ele falou, já está bem difundido aqui. E no Brasil, na época, ele falava, eu vim para cá, porque no Brasil ainda não tem como eu trabalhar com isso. E eu já estou ganhando milhões com esse negócio. Eu já estou ganhando muito dinheiro. Esse brasileiro foi para lá para trabalhar com esse tipo de conteúdo, explorar a imagem, né? E usar aquilo como uma estratégia de seduzir homens e, logicamente, ganhar dinheiro. Então, veja bem, vocês precisam entender isso. Então, se tem pessoas a nível de Brasil que estão presas na mente, a tua batalha tem sido possuída, tecnologicamente falando, tem pessoas que estão em torno de 10 anos, estou falando de igreja, no mundo o cara ia na locadora. Pelo amor de Deus, né, gente? O cristão, quando não tinha internet, banda larga e lá e pegar os filmes adultos na locadora. Isso eu acho que é meio complicado. Eu acho que não se fazia isso, eu não tinha conhecimento de que isso era feito. Então, quero que você tenha um divisor de águas. Eu estava falando com o Lucas, se eu pregar algo nesse sentido, vai ser daqui 10 anos. Então, vou continuar mapeando, estudando mais 10 anos para ver para onde a coisa está conduzindo. Para Deus trazer novas palavras e novas revelações para a igreja. Então, assim, veja bem. Se hoje você fala em um viciado em pornografia, em conteúdo adulto na igreja, nós estamos falando algo de 10 anos. A partir da pornografia online. Então, é um tempo que a gente tem para trabalhar. Por que eu estou falando isso? Talvez tu não está entendendo nada. A maior preocupação minha hoje é com as crianças. É trabalhar, fazer uma prevenção primária, nós como pais, para que os nossos filhos não tenham possibilidade de acessar e viciar nisso. Por quê? Eu estava conversando com alguns pastores, a gente conversa com pastor, com todo tipo de gente, e um pastor estava me falando assim, olha, Jó, eu estou percebendo que hoje não tem mais fervor na igreja, os jovens não oram, não buscam. Antes nós derramávamos lágrimas pelas madrugadas nas vigílias, o que está acontecendo e tal. Aí eu perguntei a ele, tem esse problema? Falou, tem. De cada 10 jovens, 7, 8 com problema, aí não vai orar, não vai buscar Deus não. Depois eu vou explicar por quê. Eu vou mostrar para você. Então veja bem, então nós temos um compromisso espiritual como igreja de trabalhar as nossas vidas para que prepare a próxima geração, para que nós tenhamos os pregadores e os pastores que irão ajudar a libertar talvez essa geração que está ficando para trás, que vai ficar nas garras do adversário. E para você ter autoridade, você tem que ter pureza. Você não pode, muitas vezes, estar acessando ali esse tipo de conteúdo, aí você não vai ter autoridade. Agora, nós podemos ter autoridade como igreja. Nós podemos receber de Deus autoridade como igreja. Então, presta atenção, Lucas. A tua geração tem um compromisso com esse assunto, meu filho. Um compromisso muito sério. Eu estava preparando essa mensagem com o Rejane. Nós ficamos ontem o dia inteiro, até meia-noite, 1 hora quase, na verdade, e hoje o dia inteiro. E eu falei, isso é muito sério, isso não é brincadeira. Esse é o assunto mais sério que eu estou pregando em toda a minha vida de pregador. Em 20 anos pregando o Evangelho de Jesus, não tem um assunto mais sério, que mais mexe assim, com o coração da gente. Você vê a igreja, você vê a situação. A gente atende pessoas constantemente, o pastor Mike atende pessoas constantemente. De vários lugares, gente. Vocês não têm noção de nada. Vocês não sabem o que está ocorrendo. Vocês não sabem o que tem acontecido. Nós temos visto pessoas de 70 anos com casamento destruído. Nós temos visto pessoas de 60 anos com casamento destruído. Não pense uma coisa na tua cabeça, que a pessoa, quando ela ficar velha, ela vai se desvencilhar ou vai ficar com menos vontade de acessar isso. Muito pelo contrário. Quando você estuda a mente da pessoa idosa, você percebe que quando ela vai ficando idosa, ela vai vivendo mais no mundo da imaginação. Ela vai usando mais essa faculdade que ocorre. É justamente o que o adversário precisa. É justamente o que ela precisa para possuir a mente. O adolescente que ele quer é queimar hormônio. É totalmente diferente. É outra situação. A Reis diz que, por exemplo, na escola, é perceptível os alunos com os celulares mandando vídeo uns para os outros. Tocando os vídeos. Então, é isso que está ocorrendo, é isso que está acontecendo. Então, fica atento que Deus vai te falar nessa noite para você, como homem de Deus, como mulher de Deus, poder nos ajudar a avançar. Diz o texto assim, disse Moisés, disse-lhes, deixais viver todas essas mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor.
no caso de Peor, por isso aquela praga entre a congregação do Senhor. Números 31, 15 e 16. Então a sedução se manifesta com o envolvimento do culto. Nessa situação desse texto aqui, se envolvia com o corpo, os cultos pagãos. Gente, você não tem noção quando você estuda. Eu vou falar alguma coisa aqui, você vai ver que o mundo de antigamente não era muito diferente do mundo de hoje. Era só a forma que a serpente conduzia a festa. Mas a balada era a mesma, o negócio era o mesmo. Então veja bem, a sedução se manifesta nessa situação como uma forma de envolvimento do corpo, mas conforme as escrituras, hoje a imagem do corpo é objeto de culto, adoração à serpente. Naquela época, nos tempos pagãos, era uma bacanal. Se você ia, você podia ver. Você podia assistir dentro do paganismo, era uma verdadeira bacanal. Era uma verdadeira festa que promovia a exaltação do corpo, do sexo e da imoralidade sexual. Só que hoje é diferente. Hoje explora a imagem de outra maneira, mas a imagem do mesmo jeito. Apocalipse 14, 9, 13, 15 e 16, 2 fala da adoração à imagem. Presta atenção, esse texto fala que muitos adorariam a imagem da besta. Só que também não fala quem é a besta. Muitos pensam que é Satanás, muitos pensam que é a serpente. Fala que a imagem será adorada. Então o nosso foco tem que ser, que imagem é essa? Pensa aí. A pornografia, o principal foco dela é promover a idolatria sexual. A idolatria é o sexo. É a idolatria a imoralidade. Essa era a forma de adorar de quem? No Velho Testamento, Astarote, esposa de Baal, que também era envolvida em sacrifício de crianças. Os cultos de Baal, descobriram há um tempo atrás um templo de Baal, havia mais de 700 crânios de criança mortas que foram oferecidas a Astarote, esposa de Baal. Porque o culto principal, a Astarote, era ofertado de sacrifício de criança, era também, as sacerdotisas se prostituíam, eram prostitutas profissionais, e era um culto totalmente voltado para a prostituição, onde a imagem sexual era grandemente explorada, e as crianças eram oferecidas. E nós temos que vigiar. E o que a serpente está fazendo hoje? A Astarote está sendo cultuada mais do que nunca. Através da estratégia pós-moderna dela, o que está acontecendo com as nossas crianças? Acabei de falar, crianças de 11, 12 anos no celular, as crianças na internet, as crianças acessando sites. Isso é fatal para uma criança. Isso é um veneno para as nossas crianças. Então a Astarote está agindo mais do que nunca, ela está operando mais do que nunca. E não só falar em altos níveis sérios que existem, onde crianças são sacrificadas a Astarote, que você sabe que é o sacrifício em muitos países, nações, a pedofilia. Inclusive na Holanda, eu li uma matéria, diz que tem um clube dos pedófilos. Clube dos pedófilos. Ninguém nos informou melhor do que Eurípides. Daqui a um tempo vai se legalizar isso aí. Tudo que se trata de relação a sexo, a desejo, eles querem legalizar. Eles querem legalizar. Eu vou falar de umas coisas aqui muito sérias e eu quero que vá para a internet mesmo para ouvir. Não vou ter papa na língua de não falar aqui não. Então o que acontece? Com o tempo, do jeito que a coisa está caminhando, a coisa vai se legalizando. Sabe por quê? É uma situação triste. É o advogado, às vezes é o policial que está ali para prender o cara, é pedófilo. O juiz que está ali para julgar, muitas vezes pode ser que é pedófilo. Já vi muito casos de matéria em nação que o juiz era pedófilo. É o pastor que está ali para cuidar espiritualmente, é um pedófilo. O padre é um pedófilo. A pessoa que você coloca para usar o teu filho é um pedófilo. O professor é um pedófilo. Como vai ficar isso? Onde vai parar isso? Onde isso vai chegar? A Astarote está ou não está mais viva do que nunca? Está ou não está mais real do que nunca? Está ou não está mais presente em espírito do que nunca? E como é que isso vai mudar, meu querido, minha querida? Esse é o propósito e o plano dessa igreja. É uma geração que transfere o bastão de geração para geração. Se você está num ambiente como esse aqui, você tem tudo para proporcionar ao teu filho uma condição mental, espiritual e social para ele crescer e ser um homem ou uma mulher de Deus, influenciar essa geração e se livrar da perversidade de Satanás.
O que a pornografia explora? O culto idólatra ao prazer sem limites. Uma forma de prostituição legalizada da imagem pervertida. Uma forma de expressão também do culto a Astarote do Novo Testamento, que era a deusa do amor e do sexo, onde nos templos se promovia a orgia bacanal e ela era adorada através das relações sexuais, que era um tipo de pornografia legalizada, uma forma de pecado legalizado, de perturbação sexual legalizada, onde todos poderiam presenciar. Era um mundo perturbado para o apóstolo São Paulo. Não fica pensando que na época dele não tinha isso, que hoje é mais fácil. Não era não, cara. Não era não. Ele rodava, ele enfrentava demônios, potestades terríveis nessa área. Era um mundo totalmente pervertido. Era um mundo totalmente direcionado para a promiscuidade, tanto o Império Romano, né, como a Grécia. No caso aqui, Afrodite é uma deusa grega, onde havia uma liberação. Então a imagem hoje é liberada, pode se cultuar, pode se adorar, pode ter o prazer sem limite, não há proibição, está aberto para todo mundo, a hora que quiser, onde quiser, no momento que quiser. Então o que mudou? Não mudou nada. Só mudou a estratégia de sedução da serpente, que tudo que vai se modernizando, ela vai lançando mão para seduzir, para conduzir as pessoas ao erro e ao pecado. Então veja bem, o homem sempre teve uma aliança, um pacto com a serpente. A serpente não cria, o homem cria, a serpente usa. A sedução através das imagens pornográficas se tornou em uma indústria financiada pelo satanismo. Porque tudo aquilo que não é de Deus é satanismo. Todos os produtores, as pessoas que investem na produção, legalmente são satanistas diante das Escrituras. Que fazem as produções, que investem dinheiro, que queimam dinheiro nesse tipo de produção, são satanistas a serviço de Satanás, a serviço do demônio para destruir as vidas, destruir as famílias. E com certeza tem satanistas também que são satanistas de carteirinha investindo. Eu já vi matéria sobre isso. Tem satanistas nesse negócio porque sabe que uma das estratégias mais penetrantes de Satanás hoje é a pornografia. Você está num shopping, você pode acessar. Você está dentro do escritório, você pode acessar. Na casa, na rua, em qualquer lugar, no avião, já liberou a internet, você pode acessar. Ok? A pornografia é uma indústria. Seu foco não é fazer pessoas felizes, mas gerar lucros. Não é fazer pessoas felizes, é gerar lucros, é ganhar dinheiro e promover a obra de Satã. Pornografia se sobrevive de fantasias. Logo, grande parte dela é uma reprodução de ilusão. Sobrevive de fantasia. Não é arte. E logo, ela promove uma grande ilusão. Ela ilude pessoas. Aí você vai entender lá os 4 níveis de perturbação que eu falei agora. Pornografia é uma cadeia, pois quando se entra, não consegue sair sem ação externa. Todos os casos que eu acompanhei nessa caminhada, eu digo aí, nos últimos 10 anos, havia uma grande dificuldade da pessoa sair desse laço. Lógico que antes eu acompanhei alguma coisa, mas era coisa de foto, não tinha, era revista. O camarada vinha confessar, você colocava a mão, orava e liberava. Vai, meu filho, Deus é contigo. Era uma mulher pelada, era uma playboy. Engraçado que o diabo é tão fascinante que ele está acabando com ela. Ele criou uma coisa que usou e diz que a Playboy está acabando mesmo, de fato. Vai acabar, fechou as portas. Porque ele evoluiu, está usando coisas mais avançadas. Então o que eu percebi é que é uma cadeia, é uma prisão para a mente. Nós não estamos falando da batalha pelo controle da mente? Então controlar é prender, é amarrar, é enclausurar, é prender. Para não deixar que a vítima saia, ela fique presa àquilo ali. Como é uma indústria, há toda uma produção por trás daquilo ali, há todo um artifício para prender o sujeito, para que ele continue gastando. Né? A gente vê aí quantos homens entram, cadastram em sites, pagam, passam o cartão, em certas situações, para usufruir disso aí. Então é uma prisão, é uma cadeia. A pornografia é uma cadeia sem chaves. Então, o que precisa acontecer? Uma ação externa. Um mover do Espírito, uma ação de Deus.
Uma palavra de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, o Espírito de Deus, a glória de Deus, para quebrar as cadeias, para quebrar as correntes, para quebrar os grilhões e desprender-nos e desamarrar-nos para adorarmos a Deus, para glorificarmos a Deus. O que 2 Pedro 2,19 diz? Porque toda pessoa que se torna servo daquele, se torna servo daquele por quem é vencido, ou seja, se torna escravo quando alguém te vence. Então o que ocorre com o camarada? Quando ele acessa e tenta sair, não consegue, se torna escravo. Porque foi vencido por aquela sedução, foi vencido por aquela estratégia, foi vencido por aquele pecado, então se torna escravo, não consegue sair, tenta e não consegue. Mas eu vou dar a dica aqui, direção do Espírito, aqui a gente não só instrui e não só informa, a gente também vai dar palavra de Deus sobre isso aí. Pode nem ser para você, pode ser para outra pessoa lá no Amazonas, lá no Japão, lá do outro canto do mundo. A pornografia promove o nível mais baixo de depravação do ser humano. Pornografia tem sua essência na homossexualidade, pois estimula a apreciação dos órgãos genitais dos atores sem nenhuma censura. Isso você não pensou, né? A essência da pornografia é a homossexualidade. Por que lá vê? Por que quer ver homem ejaculando? Isso é o quê? Não é uma forma de idolatria? Não é homossexualidade? Tanto a mulher. Mas, normalmente no vídeo as pessoas olham e não se importam com isso. Não estão nem aí. Só que aí a serpente está usando tática. Porque se o cara lá na frente teve um problema, uma experiência na infância, ele se associa, talvez aí está a resposta para muita coisa, tá? Não temos a resposta para tudo, mas temos resposta para algo parcial. Porque muitos caem, muitos se envolvem. Tiveram experiências na infância, na adolescência. O cara amadureceu, virou homem, casou, mas de repente começa a se familiarizar com isso aí e aparece uma situação onde a serpente começa a seduzir e a pessoa pode voltar e cair. Está entendendo? Então, nós temos resposta parcialmente para algumas questões. E com certeza é isso aí. E muitas pessoas que vão me ouvir sabem que caíram nessa armadilha. Foram ali acessando. Né? Mesmo o homem tendo um ato com a mulher, a essência é homossexual por causa desse contato com os órgãos genitais, sem nenhuma censura, sem nenhuma preocupação. Há também a pornografia que envolve homem com homem, mulher com mulher, que também é homossexual. Mas na essência é totalmente homossexual. Ficou claro? Agora uma coisa que interessante que eu coloquei, não é deixar de colocar. A zoofilia. O que nós podemos pensar sobre isso? Deveria ser um crime, não deveria? Deveria ir atrás desses sites. Deveria procurar os caras. Deveriam procurar por quê? Quando você pega um gato e afoga o gato 3 vezes na banheira e põe na internet, no YouTube, vão atrás de você. A sociedade protetora dos animais, a sociedade denuncia, a sociedade persegue. Por que não vasculha a web procurando todos os sites onde há conteúdo de zoofilia? Onde os animais estão sendo maltratados. Isso não é feito. Por quê, gente? Porque, como eu disse aqui, desde que se trata de perversão sexual, nada é proibido. Se você dá uns tapas no teu cachorro e colocar na internet, vão querer te prender, vão na tua casa, sabe? Agora, sabe que existe muitos sites disso aí, de lixo, onde os animais são abusados, né? Pode usar o termo violentados, estuprados sexualmente, e ninguém se preocupa com nada. Não há uma ONG que está pesquisando esses sites, não há uma ONG indo atrás para vasculhar onde está produzindo, onde está fazendo, quem está fazendo, de qual IP está subindo, de qual endereço, quem está colocando isso, quem está publicando. Não há essa preocupação, porque se trata de perversão sexual. E muitas vezes a pessoa que está do lado ali, né, tentando proibir, falar, vou prender porque bateu no gato e o cachorro, é um pedófilo, é um viciado em pornografia, é um imoral. Aí você bate no animal ou qualquer coisa, não estou defendendo bater no animal, não se deve bater no animal. Eu não bato e nem tenho, não gosto de ter animal em casa. Animal para mim é na roça, no campo. Quem gosta que tenha no apartamento, na tua casa, no teu quintal, o cachorro é bom. Não é isso que eu estou querendo dizer. É que é um tipo de censura, de perseguição, que não tem fundamento, porque quando se trata de perversidade, há um apoio social, há leis criadas.
para promover isso, para promover a promiscuidade, a imoralidade. Agora o que as Escrituras dizem? Importante é o que as Escrituras dizem para nós. Todo aquele que se deitar com um animal certamente morrerá. Aqui na lei falava que ia morrer fisicamente, na nação de Israel apedrejado, mas morre espiritualmente, vai para o inferno queimar com o diabo. Então a gente tem que estar atento a isso aí, né? Nós como igreja, nós temos que estar atentos, abrir os nossos olhos. Então não se sensibilize muitas vezes quando você vê uma matéria, é porque bateu no cachorro. A igreja tem que ser contra bater o cachorro, é óbvio, né? Não é porque existe uma coisa, nós vamos apoiar a outra, mas nós somos contra bater no cachorro e somos contra a zoofilia. Porque as Escrituras dizem que todo aquele que se deitar com um animal certamente morrerá. Isso é espiritual, uma aplicação espiritual hoje. É mais moderna do que o jornal que você vai ler amanhã. Essa aplicação aqui, para a nossa vida, para o dia de hoje. E o que o texto diz aqui para nós? Porque se, depois de teres escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, 2 Pedro 2,20. Qual a colaboração social da pornografia? Ninguém faz essa pergunta, né? Qual a colaboração social da pornografia? Todo mundo mete o pau na igreja, todo mundo fala mal da igreja, todo mundo critica mal da igreja. A igreja abre ONG para cuidar das pessoas, a igreja abre escola onde o teu filho estuda, a igreja ela ajuda o teu filho a sair da droga, a igreja traz o usuário de droga para a igreja faz tanta coisa, promove tanta coisa, abençoa tanto essa sociedade, a igreja só é espancada. Só falam mal da igreja, só criticam a igreja. Estamos falando aqui, igreja dentro de um contexto de um organismo vivo que funciona. Lógico, como eu disse, existe dentro da igreja aqueles que não são de Deus, que estão aí para causar escândalo, que estão aí para escandalizar a obra de Deus, mas a igreja ela funciona. A igreja é uma instituição viva, ela é real, ela vive, ela transforma a sociedade, ela transforma vidas. Agora, por que não pergunta? Que colaboração social traz a pornografia, meu Deus do céu? Eu não vejo nenhum programa de TV debatendo isso. Eu não vejo nenhum programa de auditório debatendo esse assunto. Porque tudo que se trata de sexualidade, perversão, libertinagem, ninguém está afim. Ninguém quer fazer essa pergunta. Vai num programa aí de televisão famoso e faz a pergunta: qual a colaboração social da pornografia? E manda todo mundo ligar igual liga pro Big Brother. Nenhuma. Sua causa é egoísmo. Egoísmo. Resultado final, masturbação. É isso que os produtores dizem. Que dá lucro, é o prazer. Esse é o resultado. Não dá lucro, não dá nada, não acrescenta nada à sociedade. Destrói as famílias, os casamentos. Abre portas para o inimigo entrar, não promove nada, Baracho. Não acrescenta nada, não aumenta nada. Mas não é censurado. Quem olha pornografia porque acha bonito? Ninguém olha, não é bonito. Não há beleza. O ponto de vista bíblico sobre a pornografia. Qual o ponto de vista bíblico? Depravação total. Calvinismo puro. Depravação total. É o ser humano potencializando a sua depravação. Aqui nós não somos uma igreja moralista. Todo mundo me escuta ensinando, o Rodrigo, o Lucas, o Baracho, eu digo para todo mundo aqui. Dentro de nós, todos nós, se não fosse pelo Espírito Santo, se não fosse por Jesus, nós temos o potencial para potencializar tudo isso, para fazer tudo isso. Dentro de você tem o potencial, se não fosse pelo Espírito Santo, de ser um pedófilo, de praticar zoofilia, de praticar todo tipo de perversidade. Porque isso se chama doutrina da depravação total. O ser humano é mau. Mas o Espírito Santo nos achou, o Espírito Santo nos tocou, nos salvou, nos livrou das cadeias de Satanás. Então aqui nós abordamos o tema aberto. Nós falamos a verdade, a gente sempre fala, se quiser vir aqui, o cara é pedófilo, vem, aceitei Jesus, mas vai lá ficar preso e pagar os seus crimes. Não tem problema, aceitei Jesus, ouvi a pregação, ninguém sabe quem está entrando na igreja, converti, procurou o Baracho, confessou, cometi isso, você converteu mesmo? Vai lá e entrega para o delegado.
Não tem problema. Vai lá, cumpriu a pena, se arrependeu, vimos o testemunho, pode, integra. Mas nós vamos ficar de olho no camarada. A igreja ela tem que receber todo mundo, senão ela não tem sentido essa igreja. Para que igreja? Para aqueles que se auto-intitulam bons, as famílias perfeitas, qual a utilidade da igreja? Onde está o poder do evangelho? Onde está a transformação do evangelho? Se o evangelho não pode mais transformar todo tipo de pessoas, qual é a suficiência de Cristo? Qual é a suficiência das escrituras? Qual é o poder das escrituras para tocar e transformar o ser humano? Então nós queremos ser uma igreja que funciona. Nós queremos ser uma igreja que traz solução. Nós queremos ser uma igreja participativa que ajuda. Não queremos só pregar, nós queremos ver Deus transformar, mudar a vida das pessoas, quebrar o poder do encanto da serpente, Satanás, libertar as vidas. Nós queremos ver o Espírito Santo tocando pessoas, não só aqui, mas nessa nação, no Brasil, no mundo. Nós queremos ver a glória de Deus destruindo os poderes de Satanás, os poderes das trevas que promovem esse tipo de situação e de pecado. Depravação total é o ponto de vista bíblico para isso. O ser humano se degradando depravadamente a partir daquilo que já está dentro dele. Se o camarada não vem para Jesus, não vem para Deus, meu amigo, a coisa está feia. Eu vou falar para você, quem está lá fora hoje, camarada adulto, que fica a vida inteira nisso aí, 2, 4, 6 horas, meu amigo, se não tem um encontro com Jesus, se não tem um encontro com o Espírito Santo, que a palavra de Deus vai ficar preso. Vai cair em todo tipo de pecado, de imoralidade, porque a serpente está dançando e pulando, está promovendo a festa, está pagando o bilhete de entrada e está falando, vem dançar comigo. Então, um camarada que está aí, meu amigo, que não vir para Jesus, não aceitar Jesus, não receber Jesus e falar, nesse tempo que se chama hoje, eu quero uma mudança na minha vida, porque eu cansei de viver essa situação, eu cansei de viver esse tipo de vida, e eu preciso de uma ação de Deus, do Espírito Santo na minha vida. Vai ficar preso nessas cadeias. Porque Satanás está cada vez evoluindo mais. Você não sabe da nova tática da serpente sobre isso aí que está acontecendo. Essa indústria está um pouco em crise, em dificuldade. Eles estavam tentando se reinventar. Aí veio o Google, sempre criando tecnologias novas. É bênção para quem sabe usar. É bênção às vezes para a igreja, mas o inimigo também tem as suas estratégias para usar. Lançou o tal do cardboard, onde pega a câmera de 360 e filma, e meu Deus do céu, diz que já tem a sensação que o negócio está acontecendo do teu lado aqui, você já vê a pessoa, quase para palpar e pegar já. Imagina onde isso vai parar, imagina onde isso vai chegar, olha o nível que está chegando a coisa. Olha a estratégia da empresa, da indústria, está se reinventando para quê? Para continuar cativo, preso seus prisioneiros. Essa é a estratégia da serpente. Agora vamos ver uma coisa aqui importante. Aqui nós não falamos só o que a Bíblia diz, não. Porque de repente alguém está ouvindo falando, isso é legalismo de pastor? Isso é moralidade? Isso é o pastor que está falando? Não tem nada disso. Isso é porque são legalistas, é Bíblia, povo mente fechada. O povo não tem a mente fechada. Que isso? Imagina o que é isso? Que mal que isso vai me fazer? Inclusive eu tenho até para os ateus aqui. Né? Quem é ateu, que acha que tem o maior cérebro do mundo e que de repente está consumido, está usando. E aqui é um ponto de vista científico que a gente sempre aborda aqui na comunidade também. Sempre tem nos ouvido pregar, sabe que nós abordamos o ponto de vista científico. O que a ciência tem nos dizer sobre a pornografia e o cérebro do homem? Vamos lá? Isso é uma pesquisa de uma universidade alemã, também da Inglaterra. Sintetizei aqui. Primeira coisa, sofre redução da atividade cerebral. Já quebrou a pena do ateu. Sofre a redução da atividade cerebral. Mudança na plasticidade neural resultante da intensa estimulação do centro do prazer. Reduz a elasticidade nessa área do cérebro. Quanto maior o consumo de imagens pornográficas, mais se deteriora as conexões entre o corpo estriado e o córtex pré-frontal, que é a camada externa do cérebro encarregada do comportamento e da tomada de decisões. Então já prejudica até na tomada de decisões, começa a afetar. Se o cara está lá operando bolsa de valor, ele vai ter sérios problemas se ele ficar vendo pornografia constantemente. Vai perder o seu dinheiro. Entendeu? Porque afeta a tomada de decisão. Situações na tua vida que você tem que tomar decisão diária, você vai ter problema. Você vai viver em situações
onde o teu cérebro vai ser afetado. Então, se você tem que tomar decisões sérias, decisões constantes, você está na liderança, no cargo de uma empresa, tome cuidado. Você toma decisão diária, então é afetado. O cara fica afetado. Impossibilitado, muitas vezes, de tomar decisões, porque está preso, está em cadeias. Isso aqui é ciência, é estudo moderno, tecnologia moderna. Tá? Homens que assistem muita pornografia podem ter algum tipo de disfunção neurológica. Os ateus viram e falam que nós temos problemas mentais. Se o cara está consumindo pornografia, ele vai ter que parar de consumir depois dessa. Porque o cérebro está extremamente afetado e está com disfunção. Quem critica os crentes agora, que nós temos problemas mentais, tem que parar de ver, tem que parar de assistir. Porque o teu cérebro está fervendo, ele está explodindo. O diabo entrou e está no comando. Está destruindo, está acabando. Muito pelo contrário, aqui nós somos livres e libertos pelo sangue de Jesus. Esses homens geralmente têm uma parte do cérebro, o corpo estriado, menor que a média. Você já viu a piadinha dos ateus? Sobre os crentes? A falta de inteligência? Se o cara está acessando, ou de repente alguém que também é contra, que fala que a gente tem a mente fechada, eu acho que tem que repensar a vida, né? Tem que repensar, tem que analisar e pensar muito sobre isso aqui, viu? Se está consumindo, eu quero ver o camarada parar. Eu quero ver o camarada que tem controle, que vai conseguir parar, se não tiver a ajuda de Deus, do Espírito Santo. Eu quero ver o viciado que vai conseguir parar, que vai conseguir sair. Eu quero ver o que é inteligente, o que é o sábio, o que é o versado, o intelectual, o que controla todos os assentos acadêmicos, intelectuais, pode criticar a fé. Eu quero ver sair. Não sai, fica preso, vai ficar 1, 10, 20 anos escravo da serpente, escravo da sedução. Agora, nós que conhecemos a palavra de Deus, meu amigo, e andamos na palavra de Deus nessa luz, nós temos nutrição de Deus para nos desvencilharmos. Então, o que está dizendo aqui, né? O corpo estriado vai ficar menor. Essa área do cérebro é responsável pela função de recompensa e motivação. Prejudica até a motivação. Que levou os cientistas a concluir que a pornografia pode danificar essa função. Tem muita gente aí, como sistema operacional cheio de vírus, travado, não funciona, e se pagando de intelectual. O líder do estudo, Simon Kahn, pontua que ainda não é claro se os materiais obscenos estão tornando os cérebros menores ou se os homens com cérebro menor é que tendem a consumir materiais pornográficos. Aleluia! De duas, uma agora. Ninguém vai poder criticar e falar de nós. Nós promovemos a causa da libertação de Jesus, da vida santa e pura. Se o camarada está consumindo, ele tem um cérebro muito pequeno e muitas vezes se pagando de intelectual, de inteligente, criticando a igreja, se posicionando contra a fé, contra as doutrinas, contra o cristianismo. Por outro lado, né, ele pode ter o cérebro pequeno, que já está comprovado, ou está diminuindo. Então não tem saída para o negócio aqui, meu amigo. A única saída que existe é o Espírito Santo, é o poder de Deus, é a palavra de Deus, é a estratégia de Deus, é aquilo que Deus tem para nos libertar, para nos tirar da garra de Satã. Assistir pornografia faz com que a dopamina, o neurotransmissor responsável pela recompensa e prazer, seja ativada. Mas o surto contínuo e repetido da dopamina, por assistir regularmente pornografia, torna seu cérebro insensível aos efeitos. Ou seja, a pessoa vai assistindo constantemente, vai liberando dopamina e sempre vai buscando a necessidade de mais prazer. É o caso da droga. O camarada entra na maconha, depois da maconha dá uma cheirada, depois o crack, e depois se colocar diante dele uma heroína, vai, tudo que vem pela frente, porque o cérebro ele vai querendo buscar sempre mais prazer, por causa da dopamina. E uma coisa que é muito interessante também, nós prestarmos atenção nessa síntese científica aqui, que eu já aconselhei muitas pessoas na igreja, e eu percebi uma coisa, que as pessoas que tinham algum tipo de envolvimento com isso, elas falavam que à noite elas tinham sonhos perturbadores na área sexual, com imagem, constantes perturbações, e elas falavam assim, o diabo está entrando, está trabalhando,
está tentando me conduzir a errar. E quando você percebe esse texto, o homem vai entender bem o que eu estou falando. Se de fato há uma liberação de dopamina que vai fazer com que a pessoa busque mais consumir isso ou vá atrás disso, é interessante para o diabo atacar o teu sono. É interessante para o diabo agir na tua mente de manhã e preparar você para comer na mesa dele no meio-dia ou à tarde. Então tem todo sentido o que as pessoas falavam. Só que a gente não tinha esse tipo de entendimento, esse tipo de informação mais precisa. Então o inimigo vem, bombardeia o cara à noite. Se for levar o cara de repente até uma adultera, um pecado, uma estagiária, com uma secretária, tudo está dentro do negócio aqui. Ou recair novamente na pornografia, ele vai operar na mente de noite. E o interessante é que isso é bíblico também. O que Jesus disse quando ele estava no monte, próximo a ser entregue? Os discípulos caíram em pesado sono e estavam dormindo. Ele falou, olha, não orais comigo nem uma hora. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele queria que eles acordassem e fossem orar com ele. Porque se eles ficassem dormindo, Satanás ia vir e lançar os seus dados inflamados. Agora, o que ia lançar, não sabemos. De repente, a possibilidade de uma traição, de errar contra o mestre. Então, veja bem, são muito boas essas informações aqui. Ver pornografia regularmente alivia a resposta à estimulação sexual ao longo do tempo. Isso significa que o cérebro precisa de mais dopamina a fim de sentir o mesmo prazer que leva uma pessoa a assistir a mais pornografia. Sem deixar de relatar que a partir desse ponto de vista aqui, quando o homem promove muito a pornografia, normalmente ele vai ter dificuldade na relação sexual. Ele vai ter problema nessa área. Não vai funcionar legal nessa área. Então, normalmente a mulher tem que ser sábia. O homem está há muito tempo, não está procurando, era ativo na vida sexual, senta e conversa. O que está acontecendo? Né? Pode ser duas coisas, de repente está com outra, ou de repente está consumindo isso. Chega de uma forma legal, eu vou abordar uns assuntos aqui que irá facilitar muito isso aí. Esses picos de dopamina pornográfica fazem com que o cérebro dos usuários precise de experiências cada vez mais extremas para se tornar estimulado. Daí eu não vou nem falar aqui, cara, que o cara começa num tipo de pornografia e vai terminar lá no pior. Não vou nem entrar no assunto, não. Os homens tornam-se sensibilizados, estão cada vez mais incapazes de ficar animados por encontros comuns. Aqui está uma resposta de tanto homem frio na igreja, Baracha. Cara que orava não ora mais. A vida da igreja não se torna mais interessante porque a igreja é algo comum. É a comunidade onde você participa. E de repente a gente tem visto muito isso. As igrejas muitas vezes cheias de mulheres. Eu vou explicar na frente porque a mulher é menos suscetível a isso. Essa cilada do adversário. Então a gente está vendo as igrejas brasileiras cheias de mulheres. O cara é crente, a mulher está no culto, o cara não está. Inventa um monte de desculpa esfarrapada, é dor de dente, é dor de cabeça. E não aparece no culto. Por quê? Se você entender isso aqui, você percebe que vai afetar a vida comum da igreja. Por quê? Entenda uma coisa. Que a mesma área do seu cérebro que você usa, ou que eu uso, ou que uma pessoa usa, para praticar pornografia e gerar o prazer, é a mesma que você usa para sentir o prazer e a presença de Deus. É a mesma área do cérebro. Então o que a serpente quer? Estimular prazer nessa área, para que você não tenha prazer nas coisas simples, como um culto, como uma comunhão, uma vida participativa, sentar com o irmão, para compartilhar a Bíblia, as escrituras, a vida de adoração, pegar um violão para adorar. Ele quer te esfriar, ele quer te matar. Essa estratégia de Satanás foi a melhor que ele inventou. Essa estratégia é fatal, é aguerrida, é algo violento. E aí nós estamos vendo isso, entendeu? Os homens da igreja, eles estão afetados, porque o diabo sabe que o homem é o cabeça. Então eu vou afetar a cabeça, eu vou possuir a mente dele, eu vou controlar, eu vou estimular a mente dele para que o prazer para buscar a Deus diminua. O prazer que ele sentia em orar, agora ele não vai ter mais, porque ele vai querer um prazer maior. Ao menos que Deus venha e sobrenatural muito grande para o cara sentir prazer. De repente, se vê mar vermelho abrir, não vai nem empolgar mais. Falar de Sadraque, Mesaque e Abednego não empolga mais. Falar das curas de Jesus não empolga mais, não mexe com o coração. Não está mais sensibilizado. Então, tem que estar muito atento a isso aí. A pornografia está criando uma geração de jovens sem esperança sexual e ativa. Isso é muito sério.
né? Estão presas do adversário, presas da sedução e sem nenhum tipo de experiência sexual saudável. A área estimulada é a mesma responsável pelo prazer e vício em drogas e álcool. É também a mesma que sentimos o prazer da presença de Deus. As estratégias humanas para contornar o desencadeamento das tendências viciantes da pornografia. Depois de muito pensar, depois de muito analisar, cruzar informações, cruzar dados, atender pessoas, eu escolhi algumas conclusões estratégicas aqui que podem ajudar muito. São as estratégias do ponto de vista humano e vamos passar as estratégias também do ponto de vista de Deus. E eu vou mencionar aqui, são muitas estratégias. A primeira estratégia simples é o uso de software de bloqueio de conteúdo online. Tem um software muito conhecido, que eu uso esse software há uns 8 anos, 7 anos quase, para que não ocorra nenhum risco. A gente acessa milhares de sites, você de repente manda um link no cliente, alguém manda, você clica, não sabe do que se trata e pode ser cair numa coisa dessa. E constantemente no nosso trabalho, chega alguém querendo comprar algo e é dessa área, a gente descarta. Aqui a gente não atende esse tipo de área. Então, em Therapap Control, o Noame, esse Curupira é muito interessante. Esse Norton aqui, Safety, depois vocês podem anotar. Ele é bom também até para quem tem criança, porque ele monitora o acesso. A criança, o adolescente acessou, ele vai emitir uma mensagem para você, avisando que está na área de tentação e de sedução da serpente. Agora, uma coisa interessante nesses softwares, muitos deles têm senha. Se a pessoa tem um problema e sabe que é viciada, não está conseguindo, a batalha está grande, está orando, o pastor está acompanhando e continua grande, e ela tem o software, que é uma estratégia humana, é legal que ela deixe a senha com alguém de confiança. Deixa com a esposa, deixa com o pastor, para que ela não consiga desbloquear a máquina e acessar aquilo ali. Então, é muito interessante. Esses softwares, eles ajudam, são estratégias, né? São estratégias de proteção, estratégias primárias. Quem tem criança em casa não deve pensar 2 vezes em instalar. Evitar acesso privado de páginas, se ocorrer o acesso, não inclua o histórico. Uma coisa que você percebe hoje na web, todos os navegadores, eles têm a opção de você acessar privado, onde o histórico não fica registrado. Se o camarada acessa, ele não está sendo fiel com ele, mas não fica registrado. Então, isso é uma armadilha de Satanás também. Porque se você acessa, vai criando correntes, vai prendendo a tua mente. Porque você começa a praticar o que é escondido. E aí, o diabo se fortalece, a sedução dele vai atingir o objetivo. Então, tudo hoje é preparado para você servir Deus bem ou para você não servir. Então, existe esse tipo de navegações hoje, onde apaga. E o que eu oriento você a fazer? Quem está ouvindo para acessar e que sabe que isso existe? Acessar normal. Se tem um problema de vício, eu tenho dificuldade, eu acesso, é complicado para mim, estou lutando, estou batalhando, acessa normal e deixa o histórico lá. Por quê? Caiu, fui tentado, não resisti, tal. Vai e mostra para a esposa, acessei isso aqui, isso aqui, isso aqui. Além do mais, se pensar, né, que hoje você acessa num registro, está tudo no data center do Google. Tudo que nós acessamos, tudo que eu acessei nos últimos 10 anos, está no data center. Teve um caso de uma mulher que estava com um grande problema nessa área, era esposa de um pastor, e o pastor jurava para mim que não tinha acessado nada. Jurava. O cara rodou países, nações. Falei, então tá bom, me dá os dados dele aqui. Peguei e mostrei na frente dela. Há mais de 10 anos, quase 10 anos, o cara já acessava, está tudo registrado. Então, assim, tentar fugir dos olhos de Deus, mas não foge. Hoje até as tecnologias, elas estão dessa maneira. Ou, para você servir bem a Deus, usar para um fim correto, ou também usar para o mal. Então, estamos falando de homem aqui, de homem para homem, depois vamos falar de homem para mulher. E aí as mulheres falam entre si também. Tá? Então, evite isso. Se entrou, não exclua o histórico, irmão. Deixa lá. Se você que está na internet está assistindo, não exclua, deixa lá. Deixa que a pessoa veja, que a esposa, se é pai, deixa que o filho veja, se é filho de pastor, deixa que o pai veja, e chega e tem uma conversa, porque para que não caia em corrente, porque às vezes são hábitos que parecem muito fracos, mas se tornam tão fortes ao ponto que nós não conseguimos sair deles. E a maneira de sair, como é uma estratégia, estamos dando uma direção para isso, é bom seguir a direção, que vai ajudar e vai funcionar, eu garanto no nome de Jesus. Evitar a internet quando estiver sozinho, é uma armadilha. Usando em horários específicos, é interessante
Porque a pessoa que é viciada, ela tem até um horário marcado para usar, um horário específico. Se é casado, eu vou acessar a internet, tal hora e tal hora. Né? Não tem toda essa liberdade, entendeu? Porque não sabe usar, não sabe navegar. E aí vai morrer afogado, entendeu? Porque não sabe navegar, vai ter problema. Então, assim, horário específico, disciplina vai ajudar muito. Não ficar o dia inteiro, dia e noite, até de madrugada. O que homem está fazendo de madrugada na internet? Pelo amor de Deus, gente, o que está fazendo? Está acessando o quê, meu? O cara é casado, a mulher está dormindo, o cara está na internet. Ué, que história é essa? Está errado, não pode. Tem que colocar lei de limitação para a liberdade. É até 10 horas acessa aqui. Se o cara tem problema, ou a mulher tem, até 10 horas parou. Negócio de homem, até cristão, de madrugada na internet, falando com quem é casado. Ah, estou dando aconselhamento pastoral. Eu estou orando para a pessoa. Ah, vai conversar para boi dormir. Corta essa. E com computadores na sala. Uma estratégia legal. Deixa o computador na sala, tá? Nada de computador no quarto. E quando estiver no quarto, porta aberta. Não fecha a porta. São estratégias humanas para ajudar. Para que fechar a porta? Se é solteiro, deixa a porta aberta. Os pais entrarem. E tem uma coisa muito interessante. Se tiver um notebook no quarto, não fecha a tela. Porque normalmente, muitas pessoas que a gente acompanhou falaram, eu acessava, mas a hora que meu pai entrava, eu puf. A hora que a minha esposa entrava, eu puf. Não feche. Não feche. Qual o desafio aqui? É você não fechar. É você confrontar a si mesmo, porque é um problema da gente, não é um problema do próximo. Está entendendo? Esse é o problema teu, é um problema meu. Não é um problema do próximo. Então por que está fechando a tela? O que está ocorrendo? Está com medo? Medo de quê? Isso é um problema teu. Ter medo do teu próprio problema? Quantos problemas que nós temos que nós não temos medo? Então tem que encarar. A pessoa entrou, bicho pegou aqui, ó. De novo. Senta comigo, ora comigo, lê uns versículos. Recaí, tive dificuldade, me ajuda. Olha, quero ir para frente, quero evitar, está difícil. A serpente lançou dados inflamados à noite, dados na empresa e realmente eu tive dificuldade. Então não faça isso. Não feche. Não feche o computador. Se entrou, deixa a esposa ver, deixa o filho ver e parte para uma conversa franca. Que é estratégia, meu amigo, para você vencer, para você não ficar preso, tá? É uma coisa muito interessante, que é uma ideia que a gente teve. A gente até usou uma época, quando trabalhava na área de dependência química, como é uma coisa, tem um pouco sinônimo em certos aspectos, que era o disque amigo. Eu sou amigo do Rafael. O Rafael tem o problema e de repente eu tenho o problema. Aí de repente eu estou ali, surtado para acessar o negócio, para ver. O diabo veio, trabalhou, está intenso. Eu vou manter contato com o meu amigo de confiança. Eu vou ligar para ele. Eu vou falar, ó, estou sendo seduzido. O negócio está sufocando na minha mente. Ore comigo nesse momento. Essa estratégia é uma das melhores. Você pode ter no celular do pastor, a pessoa que está em outra igreja, ter o contato de um amigo do pastor, o negócio está pegando. Se você ligar, você não cai. A serpente não te pega. Ela não te seduz, ela não te derruba. Porque você tem um amigo de confiança que você pode ligar e pedir, essa pessoa vai orar com você, vai te ajudar e você vai prosseguir de vitória em vitória. Evitar o máximo possível o ato de se masturbar. Isso aqui eu ouvi até um padre falando uma vez sobre isso. Eu achei bem interessante. Agora, dentro do ponto de vista científico que nós lemos, por que não? Porque libera um nível de dopamina, que poderá estimular o cérebro a desejar um prazer mais intenso. É óbvio. Se é um solteiro, se é um casado, tem que tomar outro tipo de cuidado também. Então tem que tomar cuidado. Porque daí pode liberar um nível de dopamina. O diabo pode vir a serpente e trabalhar a mente para que conduza a pessoa a realmente ir para frente e pecar. Estou citando alguns versículos aqui. Não trarás o salário de uma prostituta, nem preste um sodomita à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor. Deuteronômio 23, 18. Porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de alma preciosa, porque cova profunda é a prostituta e o poço poço estreito a estranha. Por que eu estou falando isso? Outra coisa que nós percebemos na caminhada
que todas as pessoas envolvidas com pornografia, muitos se envolvem com prostituição. Resultado, nós percebemos que todos têm sérias consequências na vida financeira. Não prospera, porque um espírito é liberado, onde as finanças ficam travadas. A pessoa trabalha e dentro do ponto de vista bíblico, inclusive, parece que tem muitas escolas aí de ensino que já ministram dentro dessa temática, que as pessoas que têm problema na área pornográfica ou de prostituição, algum desse tipo de envolvimento, ela tem drásticos problemas na vida financeira. A vida financeira não vai para frente. A pessoa trabalha e o dinheiro desaparece, some num passo de mágica. E nós ficávamos doidos com uma situação dessa. Eu acompanhei um empresário, o cara ganhava 50 mil reais, não estava conseguindo nem pagar a parcela da TV nova do cartão que fez em várias vezes. Porque desaparecia. Aí eu fui conversar com o cara quando vi, sou extremamente viciado, envolvido com isso aí. E meu dinheiro vai, eu tenho outros tipos de gastar, de passar o meu cartão, e não sobra nada. É uma legalidade para Satanás. É por isso que as escrituras dizem que não vamos pegar dinheiro de pessoa que está envolvida com isso aí. A igreja não pode receber. Né? Então, são situações que a gente vai acompanhando pela experiência. Outra coisa muito importante, não diga não quando tem que dizer sim. Se de repente chegou numa situação onde você foi confrontado, né, você acessou, você continua enfrentando problema, qual é o teu problema? Não diga não, diga sim, realmente. Pisei no tomate, ei, estou aqui dando a cara para bater. Vai ajudar. Pornografia, não presta atenção nisso aqui. Agora vamos sintetizar legal aqui. Pornografia não tem a ver com seu caráter, com o caráter de ninguém. Tem a ver com quem você é. Então encare a si mesmo e seja honesto com você mesmo. Tem muita gente de caráter, eu conheço muita gente de caráter, séria, honesta, gente que é de igreja e que não é de igreja, totalmente presa nessas correntes. Tem a ver com aquilo que você é homem. Você é homem. E se você é homem, a serpente sabe que você tem um ponto que se ela mexer, ela pode prender. Que é a sedução por essas coisas. Então ela sabe que pode prender porque você é homem e Deus fez você com desejo. Um estímulo e desejo para mulher. Então ele vai bombardear você com mulher, pornografia e colocar na tua frente. Porque você é homem. Veja bem, então não tem a ver com o caráter da pessoa. Tem a ver com aquilo que ela é como homem. Agora tem um problema. Pode se tornar um problema de caráter. Né? A partir do momento que eu pergunto, você está continuando e diz, não, já tornou um problema de caráter, mentira. E aí vai desencadear um monte de situação que vai afetar e vai danificar realmente o caráter. Agora, até então, a certo ponto, não tem nada a ver com caráter. A pessoa caiu na armadilha, no laço. Agora, a partir do momento que ela começa a fazer tudo oculto, tudo escondido, que as pessoas estão querendo ajudar a igreja, está acompanhando e não quer, aí já vira um problema de caráter. Está entendendo? Ficou claro isso aí? Em último caso, né? Se tudo isso que eu falei ali, sintetizei, não resolveu o problema, olha isso aqui. Em último caso, venda todos os seus aparelhos eletrônicos, cancele seu plano de internet e caso a TV por assinatura a serpente está usando por alguma estratégia de sedução, cancele tudo. Vai ficar mais fácil você vencer. Esse aqui é o extremo da ação. Esse é para aquele cabra corajoso, que quer mesmo largar o negócio de uma vez e quer ser acompanhado e crescer e se desenvolver. É uma ótima estratégia. Aproveitar, faz uma grana boa, entendeu? Veste, compra roupa, algumas coisas, gasta com a família, com o filho e vai estar feliz da vida e vai se livrar disso aí. Pornografia controla. Ela foi inventada para isso, porém não é invencível para nós. Que temos a direção de Deus, que temos o Espírito Santo, que temos a vida de Deus, que temos as estratégias, que temos o Espírito Santo, ela não é invencível. Cristo é suficiente para tudo. As Escrituras são suficientes para tudo. Para todos os efeitos de fé e prática, para todo o problema da alma humana. As Escrituras são suficientes. Não se desespere. Por outro lado, você tem uma igreja e pastores que entendem o seu problema. Não confesse para os anjos, pois eles não sabem como ajudar. Estou sendo irônico aqui. Não vai não. E nem fale para o anjo. Santo anjo, eu não consigo. Não vai ajudar. Me ajuda, anjo do Senhor. Não vai ajudar. Anjo não entende nada disso não, gente.
A gente não sabe nada do que é isso. A gente não sabe o que é mulher. Então você tem que procurar um irmão, um pastor, uma irmã, alguém que pode te ajudar, que pode dar uma direção, que vai entender o teu problema. Deus não escolheu o anjo para pregar o evangelho, porque o anjo não sabe nada de experiência do ser humano. Então ele não pode ajudar. Outra coisa bem importante aqui. É bem provável que Deus só conseguirá ajudar você através da igreja. Pois Jesus nunca foi seduzido ao sentar pornografia online. Não tinha na época dele, mas se nós somos o corpo dele, nós entendemos e compreendemos nesse contexto. Então nós podemos ajudar. Então as mãos de Jesus são essas mãos. Os pés de Jesus são os nossos pés. Os olhos de Jesus são os nossos olhos e a boca de Jesus é a nossa boca. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, então nós podemos ajudar. Entendeu? Ele não viveu esse tipo de experiência, viveu outros níveis de tentação, mas esse não tinha na época dele. Como não tinha a pedra, a droga na época do apóstolo São Paulo. Então são coisas pós-modernas da igreja que eu falei para você, você tem que aprender a lidar com isso, cara. Dos membros que você vai receber, se for adulto, de cada 10, 9 vai ter problema. O 10 vai ter tido algum tipo de situação, um movimento mais leve, mas todo mundo. Hoje é raro, é muito complicado. São as pesquisas, né, Baracha? Você tem essa pesquisa também. Jesus disse o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará limpo. Mateus 6, 22. Nós estamos falando da estratégia da serpente, que é os olhos. Né? A parte dos olhos. Eu vou falar na frente por quê. Mais focado aos olhos, onde a serpente usa os nossos olhos para entrar com a sua sedução, para através disso ter uma estratégia de controle da mente. O que Jesus disse? Se uma coisa te faz tropeçar, arranca e lança fora. É melhor você entrar faltando um membro que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Se o teu celular te faz tropeçar, acaba com o teu celular. Não precisa. Se o teu computador te faz tropeçar, essa é a aplicação teológica desse texto. Não tem o computador. Até então. Se você não tem liberdade para administrar bem, tudo que está te prejudicando espiritualmente, arranca fora. Porque é melhor você ter a luz do teu corpo, a lâmpada do teu corpo acesa. Jesus disse que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Então, a luz que nos clareia, que nos ilumina. Então, se os nossos olhos estiverem em trevas, todo o nosso corpo estará em trevas. Então, se há algo que prejudica e está te prejudicando, arranca, lança fora. Não vai te fazer falta, eu garanto para ti. Agora, veja bem, a Eva, ela foi derrotada no jardim. Adão e Eva foram derrotados no jardim. A derrota no jardim são os últimos pontos que nós estamos abordando. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Veja bem, se tudo que existe não podemos olhar, por qual razão tudo que existe foi criado por Deus? Resposta: nem tudo que é agradável aos olhos é bom para ser consumido. Nem tudo que é agradável. Muitas coisas são lícitas também, às vezes nem todas me convêm. Logo após a sedução, nossos olhos podem ver antes o que antes não aparentava nenhuma atração como algo fascinante. Eu já vi casos, por exemplo, Baracha, de líder que envolveu com mulher, ele falava, mas aquela mulher não me despertava nenhuma atração. Eu não via nada nela. Mas de repente foi cercando, seduzindo. A minha mulher estava como um turrão, foi cercando, seduzindo. Na hora que eu vi, eu estava envolvido. Porque na estratégia da serpente, da sedução, é isso. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, parece que, embora despertasse algum interesse, o texto deixa bem entendido que também não era aquela coisa toda. Mas quando a serpente começou a falar, que despertou. Não foi antes, eles estavam convivendo com ela constantemente. Mas quando a serpente começou a seduzir, começou a usar a sua estratégia de sedução, de persuasão, ela começou a olhar de uma forma diferente. Preste atenção nisso. A serpente só pode seduzir nossos olhos com aquilo que sempre existiu. A serpente não pode criar. Mulher sempre existiu. O diabo nunca vai criar uma mulher. Então, muitas vezes, como o caso de Balaão, de Balaque que nós falamos, que foi usado como estratégia para seduzir Israel, é a forma que a serpente vai usar para seduzir, a partir de sempre de algo que existe. Não vai criar nada. Não criou a pornografia, foi o homem que criou. Mas, a partir disso aí, ele dá o selo de autenticação, de legalização, e aquilo começa a ser usado.
como estratégia de sedução, começa a soprar no ouvido. Para o homem, a visão é o meio pelo qual a maior parte das informações chega ao cérebro, e os olhos são o alvo principal da serpente. Isso é científico também. Por que os nossos olhos, os homens, são continuamente atacados e bombardeados? Porque a maior parte das informações que vão para o nosso cérebro são através dos nossos olhos. Então, a estratégia da serpente é cegar o entendimento dos nossos olhos, usando essas estratégias de sedução, bombardeando os nossos olhos, para que caímos na sua teia e realmente não consigamos atingir aquilo que Deus tem para nós atingirmos. A mulher usa todos os sentidos de forma equilibrada, por isso a sedução veio de forma plena. Lê o texto. O que fala lá? A serpente estava conversando, ouvindo, vendo, com certeza começou a sentir o cheiro da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto. A serpente bombardeou de todos os lados. Eu vou falar precisamente sobre a mulher, sobre isso aí. A mulher usa todos os seus sentidos de uma forma plena também. Usa de uma forma, embora não como o homem usa os olhos, ela usa um pouco, usa os ouvidos, a boca, usa tudo de uma forma equilibrada. A evolução das táticas de sedução da serpente, uma visão pós-moderna da antiga forma de fazer Israel tropeçar, apagando a lâmpada dos homens. Diz aqui, o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, conheça as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Reféns o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habita o trono de Satanás. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios de idolatria e fornicassem. Assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. O Barache já falou sobre essa doutrina. Esse texto ele é muito esclarecedor, porque fala que essa igreja ela estava onde habitava o trono de Satanás. Agora, como fala que o Senhor se agradou daquela igreja? Não é o problema o diabo. Não é o problema onde está o trono dele. Você está entendendo? Não é o problema como ele está atuando. Ele não estava no jardim também? Estava no jardim. O problema é como nós vamos viver os mandamentos de Deus, as escrituras de Deus. Como nós vamos andar na presença de Deus. Não é se Satanás, o trono dele é aqui, não tem problema. Ele pode estar aqui, mas vai depender de como nós servimos a Deus, obedecemos a Deus, correspondemos aos seus mandamentos e à sua vontade. Veja bem, o sacrifício de idolatria, Israel dificilmente adoraria outro Deus. Né? A Torá, as instruções, os milagres, era meio complicado adorar. Mas já caíram em situações lá que nós vemos como Êxodo 32, que adorou. Mas não seria difícil fazer Israel comer do sacrifício para saciar seus apetites. Não seria muito difícil. Idolatrar é muito complicado, mas colocar uma coisa que vai satisfazer o apetite vai ser mais fácil. Vai corresponder àquele impulso. Você está entendendo onde eu estou tentando chegar? Você não vai, às vezes, idolatrar, mas coloca uma tática de sedução onde corresponda aos apetites. No caso aqui, apetite qual? Por comida e por sexo. São estratégias de Satã. Ele usou no deserto para Jesus. Se tu és o filho de Deus, Jesus estava com fome, transforma essas pedras em pães. Então, as mesmas táticas, as táticas de sedução, são as mesmas. A idolatria é o fio condutor dos pecados sexuais em todas as suas formas. Depois que Israel se embriagava com as comidas, seus olhos se voltavam para as mulheres pagãs. Então o que fez? Colocou Israel para comer e se fartar. E depois os olhos de Israel se acenderam pelas mulheres pagãs e pecaram e desobedeceram a Deus. Os encantamentos da serpente não podem fazer o povo de Deus tropeçar, mas as práticas das obras da carne são opostas à vontade de Deus. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20:17. O apóstolo São Paulo, ele reafirma isso aí, dizendo à igreja: fornicação, prostituição, adultério, esse tipo de pecado, nem nomeie que haja no meio de vós. Ou seja, é um padrão. Vocês não podem nem pensar na possibilidade disso existir no meio de vocês, entre irmãos e irmãs, tá? Irmão não tem relação sexual com irmã. Aqui nós somos irmãos e irmãs.
Nós vamos crescer com essa doutrina. Nem no meio, não pode pensar nem na possibilidade. Ninguém pode pensar na possibilidade aqui de ter envolvimento com a irmã local. É isso que as Escrituras ensinam. Porque somos irmão. Irmão que fica com irmão é o quê? Qual é o pecado mesmo? Incesto. Incesto espiritual. Então essa prática, jamais, não devemos nem ocupar a nossa mente pensando nisso no nosso meio. Tá bom? A sedução da serpente tem o objetivo de despertar a cobiça dos nossos olhos, pois ela nos levará ao pecado consumado. Então, vai usar a estratégia da cobiça, despertou a cobiça em Eva, para levar Eva a cometer o pecado. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou e comeu, como diz o texto. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em teu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 28. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2,16. A cobiça traz aflição de espírito e sentimento de solidão, e nosso desejo poderá nos levar ao tropeço. Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes 6,9. Mas deixaram-se levar pela cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Salmos 116, 14. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Tiago 4, 2. A cobiça a objetos poderá frutificar a idolatria. Entenda uma coisa, idolatria leva ao processo de perversão sexual e adoração à imagem, ok? Então, onde há idolatria, normalmente há um tipo de envolvimento nessa área. Essa trará consigo prostituição, segundo as Escrituras. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6,10. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Números 25:1. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, ou a afeição desordenada e vil concupiscência e avareza, que é idolatria. Colossenses 3:5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. A vontade de Deus para nós é a santificação. Esse é o propósito de Deus. Vocês estavam cantando o cântico para nós avançarmos em santificação. A sedução desperta a cobiça daquilo que está fora do homem. A sedução desperta a cobiça daquilo que está fora do homem, e por meio de seus olhos, ela produz no interior aquilo que derruba o homem. Veja bem, a cobiça do dinheiro e da mulher. O dinheiro está dentro de mim, de você? Não, o dinheiro está fora. A mulher está dentro de você? Não, está fora. Então, a estratégia da serpente, através da cobiça, é despertar o teu desejo por uma mulher e a avareza pelo dinheiro. Por que vai ocorrer? A cobiça do dinheiro e da mulher. Após essas raízes serem arraigadas, o resultado final vai ser o quê? O orgulho, do qual procede a queda. A Bíblia diz que do orgulho procede a queda. E se a pessoa caminha por esse caminho, seduzido pelas estratégias de Satanás, as Escrituras dizem que vai cair. É o que ocorreu com Eva e Adão. Foram seduzidos, foram despertados por aquilo que estava fora. Colocou algo que eles desejaram comer. E eles comeram e caíram. Então o que diz as Escrituras? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Isso aqui está falando diretamente sobre dinheiro, sobre mulher. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20, 17. De ninguém cobicei a prata, e nem o ouro, nem o vestuário. Relevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Já está falando do orgulho. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Ezequiel 28, 17. Lúcifer caiu pelo orgulho. O orgulho dele se elevou por causa da formosura e da beleza. Ele olhou para si e se contemplou. A sua beleza, a tua formosura o levou à queda, o levou ao pecado.
Você tem que tomar cuidado até com a tua beleza. Pode ser um instrumento que Satanás vai usar para tirar proveito. Né? Vai ser usado. Normalmente, quando você entra voltando ao conteúdo adulto, os caras vão colocar mulheres bonitas. Na televisão, ninguém vai colocar mulher feia, não que os outros sejam feios, mas dentro do padrão social, definindo aqui. Se definiu o que é feio e o que é bonito. Então, o que ocorre? Não vai colocar lá aquela mulher, lógico, mas o inimigo ele tem estratégia para pegar todo mundo. Então, ele vai colocar produto de toda espécie para te atrair. E, de repente, ali, se você é aquele peixe que gosta de determinada isca, ele vai te fisgar. Se você gostar de outra isca, ele vai te fisgar. O outro gosta de outra isca, ele vai te fisgar. O problema é a cobiça. A gente tem que tomar cuidado com a cobiça. E Lúcifer foi a sua formosura. E muita gente também pode se tornar usado por Satanás. O camarada tem uma beleza, sabe que é bonito, contempla essa formosura, assim vai e desce. Daqui a pouco começa a tentar seduzir as pessoas, as irmãs da igreja. Não cobice no teu coração a tua formosura, nem te prendas aos teus olhos. Provérbios 6, 25. Não cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada alcançais, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Então quer dizer que a cobiça não leva a lugar nenhum esse versículo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. O dinheiro também é um problema, a serpente usa, não dá para explorar muito esse tema, e o foco nosso era esse, é a área sexual. As 4 estratégias de Deus, aqui chegou no fim já, para destruir o encanto e sedução da serpente na vida dos teus servos. Aqui é a receita de Deus, tá? Demos as estratégias dos homens, agora vamos dar as estratégias de Deus aqui. O que você precisa entender de Deus? O que Deus tem para te ajudar? Para caminhar, para me ajudar a avançar, para me ajudar a caminhar no objetivo que Ele tem. Primeira estratégia. Nos conduzir ao deserto para provar nosso coração com humilhação. É no deserto que Deus mata o Egito dentro de nós. O que nós fazemos tem muito a ver com o Egito que está dentro de nós. Não tem a ver com a Torá. Não tem a ver com as leis de Deus, com os mandamentos de Deus. Tem a ver com o Egito que está dentro de nós. Quando nós estamos com o Egito dentro de nós, nós vamos procurar comer e nos alimentar a partir das coisas do Egito. Ou nós somos o resultado do que Deus está fazendo nas nossas vidas, ou nós somos resultado daquilo que o Egito está produzindo nas nossas vidas. Aí nós temos que decidir de que lado nós estamos ou de que lado nós queremos caminhar. Eu vou buscar a Deus e permitir que Ele efetue a sua obra na minha vida, ou vou me alimentar do Egito. As comidas do Egito. Para o Egito me aperfeiçoar do jeito que Ele bem quer, entende? Ou a obra de perfeição de Deus para a minha vida. Então veja bem, a primeira estratégia de Deus é nos levar ao deserto para nos humilhar. Após a queda do jardim, agora é deserto. No sentido literal, é deserto. E é no deserto que Ele vai tratar, vai tirar o Egito. Deus colocou o povo de Israel no deserto para tirar aquilo que estava no coração deles. Por quê? O Baracho pregou muito sobre isso. Quando Deus te põe no deserto, Ele começa a mostrar para você que ainda tem algumas coisas no teu coração que Ele quer arrancar, que Ele quer tirar. Tem algumas coisas que a serpente te alimentou quando você não estava servindo a Deus. E aí Ele quer vir arrancar aquilo, aí Ele abre o teu coração, Ele mostra para você na igreja que você tem muitas fraquezas, que você tem muitos problemas, que você tem muitas áreas que Ele quer trabalhar, Ele quer mexer e quer agir na tua vida para te ajudar. No deserto abre essa possibilidade. Abre essa possibilidade de Deus trabalhar no teu coração. Então, veja bem, o que se manifesta de ruim na tua vida quando você está caminhando com Deus, o tratamento de Deus na tua vida, às vezes é triste, é humilhante, fere essas questões, fere a nossa mente, mas é a forma de Deus trabalhar. É a forma de Deus arrancar aquilo do Egito que está dentro de você. Então, tudo aquilo que eu falei anteriormente, quando você entenda essa estratégia, o que Deus está levando você e para onde Deus está te levando, é realmente para tirar, para limpar, para trabalhar no teu coração. E que diz aqui Deuteronômio 8:2, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar e te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Então você está na igreja aqui, eu estou caminhando com Deus, para Ele me humilhar.
Para Ele me colocar à prova e ver o que está no meu coração. Se eu quero mesmo amar a Deus e servir a Deus e corresponder aos mandamentos, ou se realmente eu quero viver a vida do Egito. É por isso que na igreja explode um monte de coisa. É porque Deus nos põe à prova. E se o camarada não aceita o jugo de Deus, aí a coisa fica pior quando você não aceita. Né? O fardo dele, você não aceita, ele está colocando, Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Né? Então o sentido literal de humilhar é para tornar você humilde. Então Deus nos traz aqui para nos tornar humilde, para mostrar que você não pode vencer nada. Para mostrar que você não consegue vencer um vídeo que você vê. Você não consegue vencer nada, que a serpente coloca diante de você, e que você tem uma dependência total de Deus para vencer. Para mostrar para você que sem a graça você não vence. E ele coloca situações diante de você para te provar também. Para mostrar para você, ó, você precisa aprender a confiar em mim. Você não pode confiar na força do seu braço. É a minha graça, sou eu que opero na tua vida. É meu tanto querer como efetuar. Então você tem que caminhar naquilo que eu tenho de direção para a tua vida. Se você quer que a tua vida mude, tem que caminhar a partir daquilo que eu posso fazer na tua vida. E que está ocorrendo? Porque muita gente está presa. Está tentando vencer certas situações que não compete a ela. Que tem a ver com aquilo que ela é como homem, tem a ver com as estratégias de Satanás e está querendo vencer no seu braço, meu amigo, minha amiga. Vai para o Senhor, para os mandamentos. Vai para as estratégias de Deus. Vai para as direções de Deus. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. Então Deus nos trouxe, que é um deserto. Nós estamos no deserto ainda, Balache. Estamos caminhando no deserto. Estamos numa jornada. Agora, nesse deserto, nós vamos corresponder ou não corresponder aos mandamentos. Você vai entender que nós estamos no deserto. Estar no deserto é a melhor coisa do mundo, meu. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. Deuteronômio 8,16. E humilhar e no fim fazer bem. Trabalhar no teu coração e no meu coração. Ele nos sustenta no deserto, Ele nos alimenta no deserto com a tua palavra. Ele quer nos humilhar, Ele quer nos quebrar, Ele quer nos esbagaçar, quebrar o nosso ego, para que nós dependamos totalmente dEle e dos seus mandamentos. E foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. A outra estratégia de Deus é nos enviar ao deserto para aprendermos com o Espírito Santo a jejuar e orar. É uma forma de Deus nos levar a um estado de humilhação. Jejuar e orar, aprender a ter dependência total de Deus, que é Deus que manda a comida, Deus que manda o maná, Deus que manda a provisão, Deus que te nutre, Deus que te sustenta. Então Deus te traz ao deserto. Você viu lá as estratégias humanas que eu passei, agora você está vendo as estratégias de Deus. Ele quer te trazer ao deserto para tirar o que está dentro de você, tirar o de ruim que está dentro de você e de mim, para nos provar. E a partir do jejum e da oração, Ele quer nos levar a um estado de humilhação, vestir-se de panos de saco e jogar cinza sobre a nossa cabeça e derramar lágrimas na presença de Deus. Falar, Deus, me ajuda com a Tua graça. Me ajuda, Deus, a vencer essa raiz pecaminosa. Livra-me desses dados inflamados, livra-me dessa maldição, livra-me da sedução, livra-me do laço do passarinheiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sul. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Êxodo 15, 22. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Êxodo 15, 24. Uma situação interessante. Deus colocou no deserto, e a primeira coisa que eles começaram a sentir sede. E já começaram a murmurar de Deus. Já começaram a questionar. Ah, Deus, nos trouxe a esse deserto para morrer de sede. Jesus, Ele nos traz à igreja. E nós sabemos que uma das coisas que nós vivemos no deserto é uma sequidão. E nós queremos água, nós queremos beber. Mas se nós entendemos que Jesus é a fonte de águas vivas, no deserto nós teremos águas para saciar a nossa sede. Porque o adversário ele vai tentar nos apetites. Lembra que eu te falei? Isso ocorreu com Israel. Terceira estratégia. Deus nos conduz ao deserto para ouvirmos a sua voz. É lá que Ele nos entrega a sua palavra para vencermos a serpente.
Quando Israel estava no deserto, Deus entregou a Torá no Monte Sinai. Quando Jesus estava no deserto, sem dele a própria palavra, a palavra fluiu dos seus lábios. Sem dele a própria palavra estava no deserto. Então Deus, Ele nos traz ao deserto para aprendermos a ouvir a tua voz. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E ali Jesus teve que usar a palavra de Deus para vencer Satanás. Porque primeiramente, veja a situação. Jesus estava jejuando e orando. O interessante é que o diabo estava tentando seduzir, mas não foi o jejum e a oração que levou Jesus a vencer Satanás. É uma estratégia. Ele te coloca no deserto para jejuar e orar e receber a palavra. Eu creio que Satanás chegava e falava: isso aí, Nazareno. Você fala que é o filho de Deus, está magro desse jeito. Por que você não transforma essas pedras em pão? O diabo não respeitou o jejum, não respeitou a oração. Agora, quando Jesus começou a usar a palavra, foram só 3 ferroadas. A Bíblia diz que Satanás se retirou. Você tem que jejuar e orar. Mas sem a palavra de Deus, você não está dentro da estratégia certa. Dentro de tudo isso que eu te falei aí, o Mike tem ensinado sobre jejum e oração. Não é à toa, não. Aqui nós estamos conectados. O que Deus fala para ele, fala para mim. Ele está ensinando a jejuar e orar. E eu estou falando para você aqui, ó, escrituras, sola escrituras. Escrituras, jejum, oração, escrituras. E falei todos aqueles problemas lá. Deus tem a estratégia dele. Passamos algumas estratégias, mas você também tem que posicionar. A pessoa precisa se posicionar, senão não adianta. Se não ouvir a voz de Deus, o que Deus está falando, e receber a palavra de Deus para vencer a serpente. Diz assim, esse versículo aqui, Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ainda tem mais Números 21:15. E o povo falou contra Moisés e contra Deus: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem festio deste pão tão vil. Números 21:15. Olha aqui o povo reclamando de pão, falta de pão no deserto. Deserto não é um lugar ruim, deserto é um lugar bom. Deserto é um lugar onde você ouve a palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Então, se você tem prova, tem luta, Deus está tratando com seu coração, porque tem coisa ainda que Ele quer tirar. Se Deus talvez não está te prosperando, é que realmente Ele sabe que não pode prosperar. Daqui a pouco vai fazer um monte de besteira. Daqui a pouco vai fazer um monte de coisa errada. Daqui a pouco vai lá fazer coisa errada. Vai lá comer do sacrifício de Satã. Então Deus não vai dar enquanto Ele não tirar tudo que tem. Ele vai deixar na prova. Vai testar o teu coração, o meu coração. Enquanto Ele não pisar, esmagar todo o meu ego, teu ego, e nos humilhar, de forma que Ele quer humilhar, Ele não vai te liberar para você andar. Ele vai te deixar no deserto. Ele vai me deixar no deserto, Marcos. E eu não estou nem aí. Se tiver que andar 20, 30, 40, contanto que eu entro no céu e vejo a glória dele, por mim, trata comigo, me humilha, pisa, chuta para um lado. Eu obedeço. Vamos lá, o ponto final aqui. Disse-lhes Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quem não obedece às escrituras, os mandamentos, vai tentar o Senhor. Quarta estratégia. É no deserto de Deus que Deus nos ensina que as glórias do mundo não servirão para nada se nós morrermos ali por causa da desobediência. Você pode ter tudo nessa terra, irmão Maestro. Carro, poder, virar prefeito, presidente, governador, ter o maior ministério da nação, nada vai valer se você morrer no deserto de desobediência. Essas glórias, essas grandezas, como o apóstolo São Paulo disse, vão ser como estrume, não vai ter nenhum valor se você não obedecer o mandamento, que vai morrer no deserto e vai ficar no deserto. E vai ser julgado e condenado. Então, no deserto ele nos ensina isso, que é um lugar que não tem nada. Essas coisas não valem nada no deserto. Imagina se você estiver lá no deserto da Arábia, o que você vai querer? É água e pão. O que vai valer um poste lá? O que vai valer se você é presidente? Se você é um governador, se você é um advogado, se você estiver lá no meio perdido, numa situação de montanha de um lado, onde um carro você não vai poder sair, não vai poder andar, onde você tem uma mala de dinheiro, não vai valer de nada. O que vai valer é a palavra de Deus que vai te sustentar lá. Porque a palavra de Deus que te alimenta e que sustenta. Então no deserto ele nos ensina que nós dependemos da tua palavra, da vida da tua palavra. É a tua palavra que nos alimenta, que mata a nossa fome, que nos sustenta, que nos mantém de pé.
Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias dele, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus 4, 8, 11. Depois que você passar por essas 4 fases aqui, você chegar nessa aqui, até os anjos vão servir você, para ajudar a cumprir o plano de Deus. Vamos orar aqui agora.